Olá, bom dia, bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. O Ibovespa Futuro opera entre leve queda e leve alta na casa dos 104 mil pontos. O dólar agora tem queda de quase 0,5% aos R$ 5,07. E os juros futuros tem um dia, pelo menos nesse início de manhã, um dia de correção em toda a curva. Pode ser um dia de correção, sim, da euforia de ontem com o exterior e também com a nova regra fiscal, um pouco de ressaca. Com alívio, preocupação e essa dose de euforia, a proposta fiscal foi bem recebida, mas alguns pontos ainda preocupam. Pela proposta de Haddad, os gastos vão aumentar sempre, com ou sem crescimento da arrecadação ou crescimento do PIB. A dependência das receitas crescentes é um ponto-chave da nova regra, que preocupa muitos economistas pela necessidade quase que inevitável de aumento da carga tributária. A velocidade e a intensidade da estabilidade do endividamento público também podem deixar a desejar. A proposta ainda está sendo analisada com maior profundidade. Agora o mercado vai mudando a sua atenção para os sinais do Congresso Nacional na tramitação do projeto por lá. No radar dos investidores ainda tem a taxa de desemprego de fevereiro, que ficou em 8,6%, um pouquinho acima do trimestre encerrado em janeiro, mas em linha com o projetado pelo mercado. Além disso, o Banco Central divulgou agora há pouco a dívida bruta do governo central atingiu 73% do PIB em fevereiro, um aumento de 0,5 ponto percentual em relação a janeiro. Lá de fora, o PCE, que é o índice de inflação preferido do Fed, deve mexer com o humor dos investidores internacionais, pode fazer preço lá fora e aqui no Brasil também. Já volto neste tema. Na agenda de balanços aqui no Brasil, destaque para Marisa, Doma Energia e Westwing. Voltando a falar da regra fiscal, para o economista-chefe da Rio Ácido, Gabriel Barros, o novo arcabouço apresentado pelo governo tem um saldo negativo entre os prós e os contras da proposta. Segundo ele, o modelo de Fernando Haddad só vai funcionar quando a economia for bem. Vamos ouvi-lo. Na minha avaliação, o resultado líquido, do arcabouço que foi apresentado é negativo, basicamente porque o ganho de receita que a gente precisa observar para que essa regra fique de pé é muito forte. A gente tem que ter mais de 1 ponto percentual do PIB que a gente precisa ter de surpresa na arrecadação para que a regra funcione. A regra só funciona num cenário em que a economia vai bem o governo consegue, de alguma forma, aumentar essa arrecadação, via aumento ativo ou passivo de carga tributária. Então, acho que, liquidamente, a regra ela não é positiva, só funciona num cenário de céu de brigadeiro, com a economia rodando a taxas muito positivas, e quando a economia fraquejar, eles vão ter uma dificuldade de entregar. Essa preocupação com o desempenho da economia perpassou por todos os governos. Boa parte da mudança do teto de gastos feita nos últimos anos teve exatamente essa premissa. A economia ia mal, então mexe-se na regra, é o que a gente vai acompanhar a partir de agora. Vamos passar pelas bolsas internacionais, futuros americanos e bolsas da Europa em alta, estendendo os ganhos dos últimos dias. Esse movimento de recuperação está consistente e fundamentado na perspectiva de que os juros não subam mais nos Estados Unidos e de que a crise dos bancos esteja resolvida, contida, concentrada em algumas instituições. Os índices caminham para fechar março no positivo, com uma valorização de cerca de 2%. Daqui a pouco sai o PCE de fevereiro, que é o índice preferido do Fed para a tomada de decisão sobre os juros. A expectativa é de uma alta de 0,5% no mês e desaceleração para 5,1% em 12 meses. Dependendo de como for o dado, a gente vai acompanhar ou não se esse rally da recuperação vai seguir. Até porque mesmo com essa esperança renovada, mais da metade dos investidores continua enxergando e apostando num último lance de alta dos Fed Funds em maio. Na Europa, o CPI de março da zona do euro subiu 0,9% e desacelerou para 6,9% em 12 meses. E do Reino Unido, temos informação sobre o PIB do país, que cresceu 0,1% no quarto trimestre e fechou 2022 com uma alta de 0,6% acima do projetado pelo mercado. O CNN Mercado fica por aqui. Às 1h45 da tarde, você confere as atualizações de hoje. Bom dia.